representante maior do governo federal. Ademais, no acordo que referendou a decisão interlocutória, na qual rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União, sustentada em razão dos fatos envolvendo a EBC, consignou-se que aquelas pessoas jurídicas de direito público não adotaram qualquer medida voltada para assegurar a veiculação do material, a reforçar a completa desvinculação da competência legal atribuída à emissora de TV com o intuito do primeiro investigante de propalar o descabido discurso. Em outras palavras, seja qual fosse o conteúdo do discurso proferido pelo então presidente da República, houvesse ou não sido realizada a questionada reunião com embaixadores, a empresa pública de telecomunicações iria naturalmente repercutir a agenda presidencial. Assim, debater a qualificação da reprodução da reunião pela EBC como desvio de finalidade só tem sentido caso previamente considerada abusiva e grave a própria reunião transmitida, o que já foi afastado. Coroando o quanto acima ponderado, não se pode perder de vista a relevante observação da doutrina de que a legitimidade e a normalidade das eleições, bens jurídicos tutelados na presente ação, não são tema sujeito a critérios peremptórios de avaliação, mas sim a uma noção de grau. Abro aspas para citar a seguinte doutrina. O problema que se coloca é que, no terreno contencioso, as autoridades à frente da Justiça Eleitoral são reiteradamente conclamadas a examinar a legitimidade de uma determinada eleição sob uma lógica artificialmente assertiva, quando é certo que a legitimidade responde, por natureza, a uma racionalidade gradativa ou escalonada, portanto, contrário a raciocínios categóricos, fundados em lógica binária. Em última análise, a legitimidade eleitoral não veicula uma noção absoluta, uma questão de ser ou não ser, como se um pleito pudesse ser visto tão simplesmente como legítimo ou ilegítimo, como pretende o direito, tratando-se mais propriamente de um problema de graduação, de ser mais ou menos, ou seja, de reproduzir com maior ou menor fidelidade as expectativas jurídicas alusivas às condições ideais atinentes a um processo de escolha popular. Fecho aspas, citando então Frederico Franco Alvim. Assim, embora não se possa negar que as eleições de 2022 experimentaram um conjunto de percalços e dificuldades decorrentes de um contexto de instabilidade oriundo de discursos de conteúdo inverídico, no qual a fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro é exemplo significativo, há de se igualmente reconhecer que a Justiça Eleitoral foi capaz de conduzir o pleito de forma orgânica, com ampla e livre participação popular, pronta proclamação do resultado e oportuna diplomação, e adoção de medidas suficientes à contenção do que poderia ter se transformado num grave episódio. Não houve a gravidade porque a Justiça Eleitoral prontamente interveio, sobretudo naquelas representações sob a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Bucchianeri, que referi no voto. Em consequência, sendo a gravidade aferível pela vulneração aos bens jurídicos legitimamente e normalidade das eleições, mas sendo esses sujeitos a um juízo de valor de grau, fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras, repitas, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo exposto, rogando vênias por esse demorado voto e também vênias especialmente dos entendimentos contrários e, em particular, do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido.